Olá, pessoal. Eu sou a Nayara Caramuru, sou neurometrista pela Sociedade Brasileira de Neurometria Funcional e eu vim aqui explicar para vocês como que funciona o tratamento da neurometria. Eu fiz uma pequena apresentação, então eu vou compartilhar com vocês o meu PowerPoint. Então vamos lá. Aí eu vou explicando bonitinho. Vamos lá, o que que é neurometria? A neurometria é um nome bem diferente, né? É uma área da ciência, da neurociência, na verdade, onde a gente vai, melhorar a qualidade de vida e performance pessoal. O que que a gente utiliza? A gente utiliza um aparelho, onde a gente capta sinais, né, por meio de alguns sensores que a gente coloca na mão esquerda e na cabeça. E esses sinais são captados e levam até o computador, onde o software vai fazer a leitura e vai emitir um laudo para a gente, ok? Então, isso a gente, primeiramente, seria a avaliação, né, da neurometria. Quando a gente fala em neurociência, a gente está falando da medicina do futuro. Então, a neurometria, ela se baseia na avaliação e a reabilitação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele sistema nervoso que não depende da nossa vontade, é o vital, é o nosso maestro. Ele que comanda as batidas do nosso coração, a respiração, a nossa temperatura. Enfim, se o sistema nervoso autônomo está desequilibrado, você vai adoecer, seus órgãos vão adoecer, ok? Só para mostrar para vocês a importância do sistema nervoso autônomo, né? Na Universidade de Yale, descobriram que o estresse é possivelmente um fator de risco muito maior para doenças cardíacas do que o fumo. Olha só. E também descobriram episódios de depressão 6 meses antes da pessoa ter um infarto. Então, diagnosticar a pessoa com depressão, viu que o sistema nervoso dela estava alterado, e 6 meses depois essa pessoa infartou, ok? É um indicador muito fidedigno. A gente fala muito do eixo cérebro-coração, tá? Assim como o sistema nervoso pode interferir no seu coração, você pode, por alguns treinamentos, também interferir no cérebro, ok? Parece incrível, né? Olha, então aqui a gente coloca uma foto do aparelho. A gente veja só que cada entrada aqui a gente vai colocar um sensor. Então, esse aqui é a biomografia, a gente vai ter um sensor dos músculos, neurometria encefálica do cérebro, controle da ansiedade, a variabilidade cardíaca, resposta fisiológica, onde a gente vai mensurar a temperatura periférica e por meio disso a gente tem várias interpretações, tá? E a respiração que a gente vai utilizar mais em treinamentos, tá? Como treinamento da respiração, coerência cardíaca, enfim, tá? Então, só para vocês terem uma noção, vai ver que não é nada invasivo. A gente tem aqui, por exemplo, o controle da ansiedade, o fisiológico, tudo na mão esquerda. Olha, do coração, respiratório e encefálico, que a gente vai colocar em volta da cabeça, tá? Muito bem. A avaliação, eu não vou filmar fazendo agora, mas vocês podem ver no meu canal do YouTube, que tá aqui. Entrar lá no YouTube, colocar Nayara Caramuru, vocês vão ver várias avaliações, tá? Beleza. Então, é como se fosse um check-up, tá? Ele vai nos dar ele vai acusar vários desequilíbrios, distúrbios que você tem aí no corpo, por meio desses sensores, né, que o software vai fazer a leitura, ok? Então, a gente vai ver o seu grau de ansiedade, estresse, tá? Está desde leve até exaustão. A reserva funcional, então como que funciona essa questão da reserva funcional nutricional? Quando você
está em momentos de estresse extremo, você vai desgastando, tá, a sua reserva nutricional. É como se fosse a despensa da nossa cozinha, tá. E a gente tem que ter 45 nutrientes como reserva, porque senão você não vai ter matéria-prima para fabricar hormônios, neurotransmissores, massa muscular e por aí vai, ok? Então a gente voltando lá, né, então a gente vai ver o nosso grau de ansiedade, a reserva, indícios de intolerância à glicose, né, ou alguma intolerância alimentar, o estresse adrenal, né, quando a gente já esgotou todas as nossas reservas e a gente começa a nem fabricar mais o cortisol, transtornos digestivos, eh a variabilidade cardíaca, enfim, são várias, depois a gente vai mostrar lá, eh, a questão da variabilidade cardíaca, por que que é importante, tá. E eu vou colocar também um laudo para vocês verem como que é impresso, tá, isso daí. É como se fosse um check-up mesmo, tá, gente, bem fidedigno. Então vamos passar para o próximo slide. Tá, aqui então a gente já coloca o laudo. Então, esse aqui é de uma pessoa do sexo masculino, tá. Aqui vocês vão ver que tem várias leituras, né, referente aos sensores que a gente colocou. Então, por exemplo, na resposta fisiológica, que a gente mensura a nossa temperatura periférica. Então, aqui nas extremidades das mãos, a temperatura tem que estar em torno de 32 graus. Se tiver abaixo disso, é sinal que eu tenho uma vasoconstrição, tá faltando sangue nas minhas mãos, né. Ele tá indo muito para a parte central. E se eu tiver uma temperatura acima de 32 graus, eu tenho uma vasodilatação. Tá vindo muito sangue para as minhas mãos e toda a minha parte central, onde deveria ter maior fluido de sangue, está, tá prejudicado, ok? Aqui eu vou ter o controle da ansiedade, a gente tem que ter o controle da ansiedade, tá? Que, tem que estar aqui pelo menos 70, 75%. Se eu tiver abaixo, eu já estou tendo os meus desgastes da reserva, inclusive. Então, aqui no caso dessa pessoa, ela está um pouquinho abaixo dos 70. Aqui, do cardio funcional, o que que acontece? O nosso coração, ele tem que ter uma variabilidade, tá? Nosso coração tem que variar. Então, quando eu estou, por exemplo, em repouso, dormindo, ele tem que estar, ou sentado como eu estou aqui, ele tem que estar uma frequência, em torno de 60, 70. Quando eu vou correr, tem que estar mais acelerado. Quando eu estou caminhando, enfim, ele tem que ter uma variabilidade. Coração que não tem variabilidade é um coração que está morrendo. Igual uma pessoa muito idosa, né, que a gente fala: "Olha, não deixa ele ter grandes emoções". Por quê? Porque a gente vai perdendo essa variabilidade com o passar do tempo, tá. Então a gente tem que fazer alguns treinamentos para melhorar essa variabilidade, ok? Então aqui, essa pessoa como está bem estônica, né, ela já tem uma variabilidade muito ruim, né, ela tem mais uma tendência a ter, taquicardia, por exemplo, tá, que já está aqui no canto direito. Aqui, gente, é nosso sistema simpático e parasimpático. É nosso acelerador, que é o simpático, e o freio, que é o parasimpático, tá. Eles têm que estar equilibrados. Imagina que você está dirigindo dentro da cidade, você acelera, freia, tá. Aqui, essa pessoa está acelerando demais, mas não está freando igual está acelerando, né. Então ele está em desequilíbrio. E aqui, por último, a gente tem um grau de, como que está seu oxigênio funcional, né. E aqui, no caso, não deu uma, tá moderado, ok? Muito bem. Então aqui, como não está legal, eu sugeria para essa pessoa fazer
o treinamento da neurometria, que são as sessões que eu vou explicar para vocês, tá? Na avaliação ainda, além desse gráfico aqui, esse check-up que dá todas as áreas nossas, tá? A gente tem análise do cérebro, ok? Então aqui a gente tem, olha, análise quando a pessoa está deitada, porque na verdade essa avaliação, ela analisa você em repouso, ao levantar e a recuperação, tá? Então são 3 fases, vamos colocar assim, né, essa avaliação. Então a gente tem que avaliar como, nesse eixo aqui, como que essa pessoa, estava, né, em relação a às partes do cérebro, né, o frontal, occipital, parietal, tá vendo que a gente tem toda a leitura aqui? Como estava ao deitar, ao levantar, você vê que essa pessoa, olha, era para estar mais vermelhinho aqui, tá? Ela tá bem distônica. E na recuperação, tá? Era para estar, com várias cores aqui no caso da recuperação, e não. Lembra que eu falei simpático parasimpático, gente? Ele comanda os órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Pessoa com problema gastrointestinal, tá? Que eu, assim, atendo muita gente, tá? Problema gastrointestinal. Quem manda no sistema gastrointestinal é o sistema parasimpático, tá? Então, o parasimpático aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, ele começa primeiro, cadê? Ele estimula a salivação, não é? A digestão não começa, né, já na boca, na saliva? Então, se eu tenho sistema parasimpático ruim baixo, já começa aí, já não vou ter salivação. Ele vai, estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Então, se eu tiver o parasimpático ruim, já não vou ter tanta essa estimulação. A vesícula biliar também, que vai liberar bile, né, emulsificação, para fazer a digestão corretamente. Na questão, lembra, tô com problema também de bexiga, né, incontinência urinária, olha só, ele que contrai a bexiga, não deixa escapar o xixi, né. E para os homens, principalmente, olha, ele está relacionado com a ereção, né. Então, às vezes, não é que, o homem está estressado, né, ele está com problema de ereção, realmente tem tudo a ver, tá. Então, às vezes ele está com parasimpático ruim, ele tem que fazer essa reabilitação, tá. E o simpático, olha só, se eu tiver com o simpático muito acelerado, né, eu vou estar inibindo minha salivação, né, eu vou estar aqui, ó, inibindo a atividade do estômago e do pâncreas. Quanta gente hoje, gente, tá com, falta de enzima pancreática, né, pela gordura fecal. Quanta gente que eu tenho atendido, quanta gente está com problema no fígado, quanta gente está com gastrite, quanta gente está com síndrome de intestino irritável, enfim, é uma epidemia, gente, tá? E só descobre quem faz o exame, não é verdade? Você não precisa estar lá com uma úlcera para vir correr. Vamos fazer a avaliação e isso serve como prevenção, tá? Ainda temos uma outra avaliação que é o ponto de onda cerebral, predomínio de onda cerebral, desculpa, tá? O nosso cérebro emite ondas, cada onda tem uma frequência, tá? E só que a gente tem sempre uma predominância de uma onda cerebral, sempre uma predominância. Então a gente tem pulsos rápidos, pulsos médios e pulsos lentos. A gente divide basicamente nessas 3 categorias, né? Se eu tiver, concorda? Se eu tiver, por exemplo, com a predominância de um pulso rápido, eu tô sempre ali acelerada. Sempre acelerada, acelerada. Fala, poxa, olha só, você vai estourar se continuar assim. Então, como que a gente trabalha com essa questão de onda cerebral, né? Desses ritmos e ondas que a gente faz, essa geração nos treinamentos. A pessoa que tem predomínio de onda cerebral alta, rápido, pulso rápido, ele vai emitir uma frequência menor, onde eu vou diminuir um pouquinho. Então vamos supor, eu tenho 30 Hz,
que é alta, bem alto esse pulso rápido. Então ele vai emitir uma onda, por exemplo, de 20 para eu chegar dos 30 para os 24, 25, entendeu? Tá? Então seria mais ou menos isso. Então a gente faz um questionário com os sensores, juntamente as respostas da pessoa que está fazendo a avaliação. Com a leitura dos sensores, a gente tem um resultado, a gente vai ver qual que é o predomínio de onda dela, tá? Gente, na guerra, que se descobriu-se essa questão do ponto de onda cerebral, como pode interferir no seu comportamento. Então, como que eles faziam? Hitler, principalmente, colocava uma música bem rápida, bem mais intensa, para os caras ficarem ali, né? Ficarem nervosos, ficarem com aquele espírito de guerrilha mesmo, tá? Ok? A gente tem com essa, vamos colocar esse equilíbrio das ondas, né, da predominância, a gente vai ter a plasticidade sináptica, tá? Onde eu vou ter um melhor entendimento, um maior controle emocional, enfim, eu vou ficar mais saudável, enfim. Esse seria o momento que a pessoa está fazendo o exame, tá? Para vocês terem uma noção. E aqui vai gerar o resultado, tá? A gente vai ter o resultado. Aqui, por exemplo, o pulso rápido, ok? Que deu aqui. Bem, e aí? Como que é feito? A gente fez toda a avaliação, já tá, a pessoa já tem já esse relatório. A gente vai fazer os treinamentos, tá? Como que vai consertar isso, Nayara? Sem medicação. Você que é depressivo, ansioso, tem transtorno, enfim, a maioria das pessoas hoje, a maioria quer se tratar de forma natural. A grande maioria vem procura, tá? Não quero mais tomar remédio, enfim. Não tô falando para você largar hoje seus medicamentos, não é isso. De repente, se você vai tendo uma melhora, vai conversando com o médico, ele vai diminuindo a dose, até chegar um momento que você pode ficar sem medicação, ok? Então, tratamento com a neurometria. Então, são 12 sessões, tá? Onde a gente vai fazer treinamentos em casa e no consultório, tá? Esses treinamentos englobam a respiração, como que você tem que respirar, movimentos de relaxamento, ou somente ouvir a onda, tá? Alguns treinamentos emitem uma onda, né? Pulso rápido, médio, enfim, com uma frequência onde vai melhorar, tá? Você tendo essa melhora no seu dia a dia. A dieta alimentar, então a gente vai retirar o que estimula, o que está piorando a sua situação hoje de ansiedade, de estresse, alimentos como, por exemplo, trigo, açúcar, enfim, que vão estar estimulando isso, vão estar piorando essa questão, e vamos colocar os alimentos que vão ajudar na sinapse, né? Os ômega 3, os vegetais, enfim, né? As vitaminas, minerais, seja isso por meio de alimentação ou suplementação, tá? E o IAC é o indutor de onda cerebral que eu já falei para vocês, tá? Bem, aqui a gente tem 12 sessões, dependendo do grau da pessoa, se ela tiver muito ruim, a gente pode, sei lá, de repente numa semana fazer 2 sessões, né? Então tudo vai depender. Mas geralmente as pessoas vêm uma vez por semana, tá? O primeiro, só para vocês, eu vou dar um exemplo de um treinamento só. O primeiro chama-se Fisiologia do Sono Indutiva, onde eu vou ter um sincronismo entre o ciclo respiratório e meu ritmo cardíaco, tá? Eu vou dormir melhor, eu vou respirar melhor, eu vou relaxar mais. Então, sempre começa o primeiro exercício com a respiração, tá? O primeiro, fisiologia do sono. O segundo e terceiro é o controle da ansiedade, seja de olhos fechados ou abertos. Variabilidade emocional, onde eu vou trabalhar com as minhas emoções, saber lidar com as minhas emoções. Capacidade funcional respiratória, tá?
relaxamento muscular, resposta fisiológica, vou mexer muito com a parte endócrina aqui, é bem interessante. A variabilidade cardíaca, eu já falei que todo mundo tem que fazer, principalmente a partir dos 30. A gente vai perdendo a variabilidade cardíaca ano a ano. Amplitude de frequência respiratória e coerência cardíaca, onde a gente vai alinhar o ciclo respiratório com o coração, tá? Quando eu falei da reserva funcional, que a gente tem que ter os nutrientes, eu tô falando desses nutrientes. Então, são vitaminas, proteínas, minerais, enfim, tá? Que a gente tem que ter no nosso corpo de reserva. Sempre que eu faço a avaliação da neurometria, eu acabo complementando com alguns exames bioquímicos, tá? Então, hoje é muito comum a gente encontrar pacientes a nível até de exaustão adrenal, que eles acabam procurando a gente quando estão desesperados, né? E não só na prevenção, né? Falam, não estou me sentindo muito bem, deixa eu procurar agora já a neurometria, né? Para não chegar no fundo do poço. Mas tem gente que procura só quando tá no fundo do poço mesmo, tá? Então, eu acabo confirmando com, por exemplo, a curva do cortisol, né? Então, o cortisol é um hormônio do estresse, né? Então, a gente tem várias fases do estresse. Então, quando a gente está numa fase mais aguda, a gente tem o cortisol em níveis elevados, tá? Isso pode levar a depressão, pensamentos confusos. Esses são sintomas, tá? De um cortisol alto. Palpitações, perda de cálcio, o sono, né? Distúrbio do sono, aquela fadiga já ao acordar, né? E ao dormir também, né? No final do dia também, tá? O cortisol alto está ligado às alergias, sensibilidade de produtos químicos, lógico, estresse, temperatura do corpo baixa, avidez por açúcar, porque falta energia no meu corpo, então meu corpo fala assim, ó, eu preciso de energia, e daí você fica com vontade de comer doce, tá? Triglicérides alto, porque o corpo ele começa a mobilizar a gordura para poder ter energia. Então, às vezes, a elevação do triglicérides é porque você come de fritura, é porque o corpo ele está tentando buscar energia de alguma fonte, está quebrando a sua gordura e acaba ganhando o peso, que o cortisol está relacionado à resistência à insulina, ok? Aí, gente, vamos lá. Libido relacionado com o cortisol, ansiedade, retenção de líquido, irritabilidade, ok? Cortisol baixo, sintomas bem parecidos, palpitação cardíaca, dor, fibromialgia, a fadiga matinal nem se fale, agora já piorou, né? Espertina, sensibilidade a produtos químicos, estresse em temperatura baixa também que são bem parecidos, gente. Aí, gente, tem muitas pessoas da área de saúde, né? Somente o Conselho de Medicina, enfim, eles acabam não acreditando muito na exaustão adrenal, fadiga adrenal, falam que não existe, mas eu provo que existe porque eu tenho, não só na neurometria, que a gente tem esse dado, como na curva do cortisol salivar. Eu atendi várias pessoas que eu solicitei a curva e o cortisol, a primeira coleta, que geralmente em 7, 8 horas, dava 0,01, entendeu? Então, isso, o que é isso? Qual que é o nome disso? Então, se não é fadiga, exaustão adrenal, né? Então, existe sim, tá? Você que não tem vontade de fazer nada, as pessoas te acham preguiçosa, você tenta ir para academia e não consegue, você pode estar em exaustão, sim, tá? A gente coloca aqui mais ou menos 4 fases da exaustão adrenal. Então, a primeira fase, instinto de sobrevivência, tem aquilo, eu tô indo trabalhar amarrado, tô indo forçado, enfim, né? Ou, eu preciso cuidar dos meus filhos, né? Poxa, não tem ninguém para cuidar. E você vai lá, você tira forças de onde não tem, né? Então, esse é um instinto de sobrevivência, a primeira fase. A segunda fase é uma fase de resistência, tá? Onde, olha aqui, onde os primeiros sintomas começam a surgir
dores de cabeça, insônia, bruxismo, perda de concentração, memória, espasmos musculares, pés frios, boca seca, irritabilidade. Olha, gente, olha quantos sintomas. Vamos ver se você se encaixa em alguns, ó. Constipação, dor no peito, fadiga, depressão, intolerância ao glúten, vou comer aquele pãozinho me fez bem, lactose, entre outros. Eu já estava aqui, viu? A minha questão do trigo, já faz uns 3 anos que eu não como, e a lactose também, comecei a ter uma intolerância muito alta, e eu estava quase em exaustão, tá? Antes de me tratar. Elevação do cortisol, tá? Aí, a gente está aqui, a gente está falando da segunda fase. Terceira fase, você vai ficar doente. Na escolha qual doença que você vai ter, ó, você pode ter hipertensão, baixa imunidade, câncer, psoríase, vitiligo, fibromialgia, dentre outras patologias, tá? Eu tenho uma paciente que ela fez a avaliação da neurometria uns anos atrás, 2 anos mais ou menos, e deu assim uma exaustão, deu todas as complicações possíveis. Eu falei para ela: olha, seria interessante você fazer reabilitação do sistema nervoso. E ela falou: ah, mas agora eu tô sem dinheiro, não sei o que, sou aposentada, lá, enfim. Aí eu falei: parcelo, a gente, sei lá, dá um jeito, o importante é você ficar bem, é o jeito que você tá. Aí, esse ano, né, depois de anos, ela voltou comigo e ela contou que ela tá com câncer, ela tá fazendo quimioterapia e veio buscar ajuda da nutrição para ajudar nesse processo, né. Então, tudo somatiza. Então vamos, procurar tratar enquanto não vir alguma coisa ruim, né, gente, tá. E a fase 4, que é a exaustão, o chamado de burnout, é onde a gente não consegue mais produzir o cortisol, né, e você não tem forças para levantar, fazer suas funções, tá. Já atendi no mínimo 3 pessoas. E assim, foi tão maravilhoso, porque assim, é bom a gente ajudar as pessoas, né, e eu eu tinha, na verdade, 2 pessoas que vinham de fora, longe, 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 eram padres, e e ele estava em fadiga, ele falava: "Nossa, eu preciso celebrar a missa, não tenho forças". E depois de umas 3, 4 sessões, eles já começaram a ter uma vida quase normal. No final do tratamento, eu falava: "Alguma queixa? O que que você tem hoje? Uma dor de cabeça? Dorme bem?". Nenhuma queixa. Mas todo, lógico que isso é tudo um conjunto, né, gente, não é só a sessão da neurometria, alimentação, é todo um conjunto. A reposição dos nutrientes para a gente fazer com que o seu corpo volte a ter reserva, tá. Então vamos lá, tratamento da neurometria, a gente já falou, os treinamentos a gente já falou, né. Aí algumas coisas relevantes. "Naiara, mas pela dieta só não dá para fazer?". Olha, é assim, às vezes a gente entra com a suplementação, geralmente eu entro quando dá exaustão. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, eu preciso de uma resposta rápida, você está exaurido, está sem reserva nenhuma, então eu acabo entrando com um aporte maior de nutrientes, tá. Mesmo porque a alimentação balanceada, a nutrição, a gente vai usar na manutenção. Então eu, por exemplo, que eu tô com uma reserva boa, eu que não tenho, graças a Deus, até agora não tenho problema de saúde, então eu uso alimentação para manter. Agora tem pessoas, que estão com um grau tão avançado que a gente precisa entrar com a suplementação, tá, com a forma magistral que eu acabo fazendo. Só para vocês terem uma ideia, tudo que a gente come, está comendo aqui, nem sempre tem o mesmo valor nutricional de tabela. Então, por exemplo, quando a gente pega uma tabela química de composição de alimentos, nossa, uma laranja tem 40 a 60 miligramas de vitamina C. Mas onde que pegaram essa laranja? Foi no pé?
Porque até transportar, até chegar no supermercado, às vezes tomou sol, às vezes ficou muito tempo exposto, e daí foi perdendo a vitamina C, tá? Então eu coloquei algumas considerações aqui para vocês terem uma noção, por exemplo, a vitamina E varia de acordo com o processamento, depósito, preparo dos mesmos, concentração da vitamina C, que eu falei para vocês, dei o exemplo da laranja. A vitamina B6, ó, ela apresenta uma perda de 50 a 70% na preparação dos cereais, tá? O ácido fólico, 50% na preparação, tá? Então, tudo isso vai levando em conta. A gente tem que levar em conta. É porque eu não me alimento direito? É porque eu estou com estresse muito avançado? Ou é porque eu deveria comer muito mais porque acontece essa perda mesmo, né? Vamos lá. Depois da industrialização, nossa alimentação perdeu os nutrientes, pelo próprio processo de refinamento, né? Adição de metais pesados, por exemplo, para a farinha ficar branca, eles acrescentam cádmio. Na própria plantação do trigo tem metal pesado. Quais são os metais pesados? Aqueles metais que podem se alojar no seu sistema nervoso, te dá Alzheimer, te dá câncer, né? Osteoporose, enfim, tá? E acabam interferindo os nutrientes, que, por exemplo, cádmio desloca o zinco e afeta o cobre, alumínio, reduz magnésio, reduz a absorção de selênio e fósforo, por exemplo, tá? Mas tem uma lista enorme para vocês verem. Então, quando a gente fala de uma dieta também adequada, a gente tem que atingir a recomendação mínima de nutrientes, tá? Isso que a gente chama de dieta calculada, né? Então, tem o RDA, que é uma recomendação de doses mínimas para você não ficar doente, tá? E a IDR, que é divulgada pela Anvisa, né? Que a gente tem que atender essas quantidades, né, diariamente para se manter sadio, ok? Agora tem a dose terapêutica, como eu faço nas prescrições, que são doses que têm uma ação como se fosse medicamento, mas não é medicamento, mas ela age como, tá? E muitas vezes, então, a gente usa, eu uso, né, moduladores do estresse, como das fórmulas magistrais, como vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos, dentre outros, tá? E após as 12 sessões, a gente faz a nova avaliação para ver se realmente houve a melhora, tá? Mas o que acontece? 3 meses é o tempo que o sistema nervoso autônomo demora para formar boas sinapses, entendeu? Tá? Por isso que a gente tem que fazer nesse tempo aí das 12 sessões. Pessoal, a neurometria é muito interessante, é uma neurociência séria, já foi premiada em Harvard, tá? Vários trabalhos, e pela Anvisa ela já é reconhecida, tá? Então, vocês podem fazer, e assim, é muito sério. Nenhum plano de saúde cobre, plano de saúde malemar cobre alguns exames, tá? Principalmente quando tem muita gente que me procura falando assim, eu, por exemplo, atendia um plano de saúde, né? Então, você acaba falando, mas isso cobre? Imagina, com muito uma sessão de nutrição, tá? Mas neurometria não existe nenhum plano de saúde que cubra, que faça esse, esse tratamento, enfim, tá bom? Bem, o WhatsApp, vocês entrarem em contato, né? Por isso que eu estou mandando o vídeo. Se vocês se interessarem por valores, vocês podem me enviar novamente o WhatsApp, a gente vai responder, eu e minha secretária. Ou pode mandar um e-mail para clinicavida@med.com.br, mas confesso que é difícil a gente ler o e-mail, tá? Mais fácil o WhatsApp, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero ter ajudado. É difícil a neurometria, não é fácil de ser entendido, mas eu acho que eu consegui explicar um pouquinho, tá? Ok? Então é isso, gente. Até mais, então. Boa sorte aí.